e Mercúrio. Dois mundos hostis, marcados por destinos opostos. O primeiro é um planeta em fúria, fervilhando com a ação de tórridas forças da natureza. O segundo, uma carcaça planetária bombardeada por milhões de objetos em alta velocidade. Ambos são exemplos de planetas sob condições ambientais extremas. Mercúrio e Vênus, os planetas inferiores. O Universo, Mercúrio e Vênus, os planetas inferiores. Juntamente com Terra e Marte, Mercúrio e Vênus fazem parte do Sistema Solar Inferior. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, planetas mais afastados do Sol, constituem os corpos gasosos do Sistema Solar Superior. Por 4 bilhões de anos, os planetas inferiores acumularam fragmentos interestelares, tornando-se corpos rochosos. Why do we study planets? Why do we study astronomy at all? We someday need to go beyond the planet Earth if we expect to survive as a species for a very long time. And we need to know what's out there and what the nature of the universe is. We're studying worlds where things are exotic, but the basic processes of physics and chemistry at work are really the same that we see here on Earth. Milhões de quilômetros nos separam desses planetas rochosos, mas uma observação detalhada de Vênus e Mercúrio revela um passado comum. We can go to Mercury and Venus and really look at these as places, as worlds with their own histories, and then contextualize our own planet's history. Vênus é o sexto maior planeta do Sistema Solar. Quando passa perto da Terra, sua distância é de 42 milhões de quilômetros. Um ano em Vênus dura 225 dias terrestres. Uma pessoa que pesa 68 quilos na Terra pesaria 61 em Vênus. Quando os antigos romanos olharam para os céus, foram cativados pela imponente presença de Vênus e batizaram o planeta em homenagem à sua deusa do amor e da beleza. It's such a beautiful presence in the sky. It seems obvious the connection there. Por muito tempo, Vênus foi chamado de planeta irmão da Terra, graças às semelhanças de composição, gravidade, densidade e tamanho. Venus and Earth are almost twins in a lot of ways. They're almost the same size. Venus is slightly smaller than Earth. So if Earth was a regulation basketball, Venus is a soccer ball, slightly smaller. And Venus is the closest planet to Earth. So for a long time, it was thought of literally as a twin planet. Durante décadas, os cientistas imaginaram que esse planeta gêmeo, assim como a Terra, possuía oceanos, florestas exuberantes e um clima que permitisse a existência de vida inteligente. Before the space age, people thought it might be very Earth-like on Venus. But the paradox is, when we actually got to Venus and started exploring it, the conditions there are so different. Vênus não era exatamente um gêmeo excêntrico da Terra, e sim um irmão infernal. So here you have two very similar planets in their sort of bulk properties, but they've evolved to such different states. And that creates an interesting problem in understanding planetary evolution, a sort of controlled experiment. Take these two similar planets and let them go for 4 billion years, and then why do they end up so different? Primeiro, algumas diferenças básicas. Vênus tem sofrido impactos violentos de meteoros. Cientistas acreditam que um desses impactos foi tão forte que reverteu a rotação do planeta. Venus has a very slow rotation, and it has what we call a retrograde rotation. So it spins backwards compared to the direction of spin of all the other planets. Por causa da rotação retrógrada, em Vênus o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Além disso, os dias venusianos são longos. O tempo entre um pôr do sol e outro equivale a 8 meses terrestres.
Mas não é o padrão orbital, nem os dias longos que tornam Vênus inabitável, e sim seu clima infernal. A temperatura na superfície chega a 480 graus centígrados, tornando Vênus o planeta mais quente do sistema solar. Visitantes não conseguiriam permanecer no planeta por muito tempo. It would take a matter of seconds, maybe 1 second before they were gone, roasted to death. If you're an astronaut sitting on Venus without a spacesuit, then your skin's going to crisp up. You're going to cook just like a turkey in an oven, except much faster even. O calor implacável é causado pelo chamado efeito estufa, o mesmo processo que mantém o clima na Terra sob controle e propício à existência de vida. Observando Vênus de perto, podemos entender como estas características em comum podem permitir a vida ou provocar a morte. A temperatura do nosso planeta está subindo. E ao estudar Vênus, cientistas descobriram uma possível causa desse processo. Global warming is a result of greenhouse gases that are growing and growing and growing, and therefore we're getting hotter and hotter. When we looked at Venus, we said, aha, here it is actually happening. Na década de 90, após o lançamento da sonda Magalhães, cientistas planetários passaram a observar Vênus para entender como as condições terrestres podem piorar. Space exploration has told us a lot about the Earth and the environment it's in. And in fact, the greenhouse effect that everybody's talking about with global warming was actually discovered on Venus. O que foi descoberto em Vênus fez os cientistas perceberem como é frágil o efeito estufa terrestre. Venus didn't always used to be this hot. We think that early in its history it was more Earth-like on the surface and it lost its oceans due to what we call a runaway greenhouse effect. So Venus is an example that certainly that global change can happen on a planet, and it's sort of a worst-case scenario. We don't have to turn Earth into Venus before we're in trouble. We just have to move a little bit in that direction. And we are moving in that direction. But the real value of studying Venus, it allows us to test our climate models. Utilizando modelos climáticos computadorizados, os cientistas puderam calcular o aumento da temperatura terrestre com base na quantidade de gases de efeito estufa em Vênus. Mas como o efeito estufa funciona em Vênus, tornando o planeta tão quente? Esta é a Biosfera 2. Localizada no pé da montanha de Santa Catalina, no Arizona, ela foi construída por um grupo de pesquisadores para explorar a ideia de colonização espacial. É a maior estufa do planeta. Biosphere is a perfect example of a greenhouse because it's a big building with glass panes that let the sun in, and the air is really hot in here. Os raios solares que entram pelos painéis de vidro aumentam a temperatura dentro da estufa. The air heats up, but then the air cannot escape, cannot move vertically into the atmosphere because of the walls. Os painéis retêm o calor, aquecendo a estrutura e propiciando um clima favorável para várias plantas. Em Vênus, os gases de efeito estufa não retêm totalmente o calor do Sol, mas diminuem a velocidade com que ele escapa. The greenhouse effect on any planet is a situation where the surface temperature becomes hotter because of gases in the atmosphere that trap the heat while letting in the sunlight. Os mesmos gases de efeito estufa que são fatais em Vênus são essenciais para a vida na Terra. Without the greenhouse effect, the average temperature would be far below freezing, the oceans would be totally or almost totally frozen, and it's not even clear if life would exist on the Earth. We talked about how hot it was, but why is it so hot? The answer has to do with the atmospheric composition. It's almost all carbon dioxide there. O dióxido de carbono, ou CO2, constitui 95% da atmosfera venusiana. E o grande volume desse gás retém mais calor.
that's going to give you a strong greenhouse effect, and that's going to make it really hot. And that's why it's so hot on Venus. It's an extreme example of global warming. Em Vênus, os vulcões são a fonte natural de CO2 e outros gases. O químico atmosférico Jeff Sutton estuda esse processo na Terra observando o vulcão Kilauea, no Havaí. Nas profundezas da Terra, compostos atômicos entram em erupção durante a atividade vulcânica, formando CO2. O gás é liberado a partir da pressão criada pelo calor de rochas fundidas, ou magma. It rises towards the surface and reaches the summit magma storage complex. The pressure is decreased on the magma. And the effect of that is to allow gases that are trapped under the very high pressure to be released and bubble out. A superfície venusiana teria rachaduras similares a estas chaminés vulcânicas, por onde os gases escapariam para a atmosfera. Somewhere between 8,000 and 30,000 metric tons of carbon dioxide boil out of the magma chamber each day. And it amounts to something on the order of 3.5 to 5 million tons per year. Isso é liberado por apenas um vulcão terrestre. Vênus tem mais vulcões ativos, o que significa maior produção de gases. So all the CO2 just builds up in the atmosphere on Venus, which just makes it hotter and hotter. Mas o calor de 480 graus centígrados não é a única característica infernal do nosso planeta irmão. 48 quilômetros acima da ardente superfície de Vênus, o calor é tanto que 480 graus parecem uma frente fria. É um caos elétrico, onde choques podem atingir 28 mil graus centígrados em uma fração de segundo. Cada faísca contém 100 milhões de volts de eletricidade. Em Vênus e na Terra, os relâmpagos ocorrem quando descargas elétricas armazenam energia suficiente para liberar uma faísca. Mears Oppenheim ensina física planetária na Universidade de Boston. Pesquisadores como ele colocam a teoria em prática no Museu de Ciência de Boston. Na exibição do simulador de relâmpagos, redomas de 9 metros de altura mostram como um relâmpago é gerado em Vênus. Então chega a hora do show. So look at this. We're generating so many millions of volts on these domes that voltage has to escape. And it's actually ripping molecules in the air apart. Assim como ocorre nas nuvens venusianas, o ar nas redomas movimenta a distribuição elétrica de pequenas moléculas atômicas. So the ripped molecules make that light as they reassemble themselves, and that's what a lightning bolt is. Partículas cósmicas geradas pela explosão de estrelas distantes estimulam a formação dos relâmpagos. Ao atingirem a atmosfera, elas geram um clarão. These are particles that come from way out in the universe into the atmosphere and cause a shower of charged particles. And on Venus, you'd probably have real lightning to an extreme extent, contain enormous amounts of energy, and go for miles and miles. Os relâmpagos atingem a Terra mais de 3 bilhões e 100 milhões de vezes por ano. Em Vênus, os relâmpagos nunca chegam a atingir o solo. A pressão atmosférica é 90 vezes maior que a da Terra, graças à alta densidade criada pelos gases atmosféricos. Isso impede os relâmpagos venusianos de atingirem o chão. Em vez disso, eles ficam presos nas nuvens. There's just too much resistance in that very thick air for a lightning bolt to get through. It's much easier for lightning to discharge from cloud to cloud. Fora a aparência, há poucas semelhanças entre as nuvens venusianas e as terrestres.
O principal ingrediente das nuvens de Vênus é tóxico o suficiente para queimar a pele humana. Da Terra, podemos ver Vênus brilhando como uma estrela nos céus matutino e vespertino. Definitely not a wallflower. It's so bright in our sky, not just because it's the closest planet to us, but because it's the most reflective planet. Because it turns out Venus is completely covered in these bright reflective clouds. As nuvens que cobrem o planeta refletem 80% da luz que recebem do Sol. E até as nuvens de Vênus, considerado nosso planeta irmão, apresentam uma natureza funesta. And we know that the clouds of Venus are made out of sulfuric acid, basically like battery acid. And that sulfuric acid is made by sulfur dioxide coming out of volcanoes on the surface. Da mesma forma que ocorre com o dióxido de carbono, ou CO2, a pressão empurra o dióxido de enxofre para a superfície através de condutos vulcânicos. É o mesmo gás que o químico Jeff Sutton monitora cuidadosamente no vulcão Kilauea, no Havaí. The gases, the sulfur dioxide in particular, is a noxious, toxic gas, and we wear gas masks to protect our lungs and our airway because sulfur dioxide combines with the moisture in your nose and throat and forms sulfuric acid. Sulfuric acid is nasty stuff. You don't want to splash battery acid on you. You know, you're careful not to do that. It's basically the same stuff. So it would not be good to suddenly stick your hand into the Venus clouds. Se um astronauta sobrevivesse às nuvens ácidas, aos raios, ao ar tóxico e ao terrível calor, que tipo de paisagem encontraria em Vênus? O vulcanólogo Jeff Burns, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, viaja ao mundo observando o que provoca a atividade vulcânica nos planetas inferiores. Quando ele imagina a superfície de Vênus, a considera semelhante à paisagem desolada dos campos de lava do Kilauea, no Havaí. It's very instructive to be able to come here and study this volcano to compare it to volcanism that has occurred on the surface of Venus. We can actually come out here to the field and study things. We can actually take samples and look at them in detail. Geólogos acreditam que o número de vulcões em Vênus ultrapassa em muito os 1.500 vulcões terrestres. Some estimates range from 100,000 to over 1 million volcanic features on Venus. Com a existência de tantos vulcões, as rochas ígneas representariam 70% da superfície venusiana, como ocorre na área do Kilauea. Quando a lava esfria, ela endurece e se transforma em rocha. Having a rock on Earth is our best analog for trying to understand rocks on the other planets. Basaltic rocks are the most similar to the Venusian plains. O basalto é a rocha ígnea mais comum em Vênus e em todos os planetas inferiores. Os minerais congelam e se vitrificam em pequenos cristais, uma mudança radical na aparência da lava após ser expelida de um vulcão. When lava is actively flowing across the surface, it's incandescent and typically looks red. Now, quickly it'll form a silvery sheen over the top of it, and then over a period of a few weeks will turn black, such as the lava we see around me here. Com 8.000 metros de altura, Mount Mons é o maior vulcão de Vênus. Suas erupções criaram gigantescos canais de lava, da mesma forma que o Kilauea. Now, as you can see, the structure, we have levees here on the sides, and then internal structures as well. This is similar, perhaps, to how large channels called canali formed on the surface of Venus. However, they formed at a much larger scale. Milhares de quilômetros de canali espalham-se pela paisagem venusiana. Em largura e profundidade,
Os canali são muito maiores em Vênus do que no Havaí, devido às condições ambientais do planeta. A densidade atmosférica e o calor retardam o esfriamento da lava. A ausência de vento e chuva também dificulta o resfriamento da lava, que abre extensos canais na superfície durante meses até endurecer. On Venus, if you did see layering, you would expect to see layer after layer of volcanic rock that would all be relatively black and basaltic in composition. You would probably see little bits of color due to potentially oxidized iron, which would look red. Typically, basaltic lava flows are glassy enough that, in fact, you would actually cut your hand. They can be extremely sharp. They tend to quench and form glass. E há também os céus. As pesadas nuvens venusianas refletem a maioria dos raios solares. So it would be a lot darker on the surface of Venus during the day than it would be here on Earth. Also, because the light is scattered very efficiently, you tend to lose shadows. So everything is lit fairly consistently across the surface. And then additionally, because of the composition of the atmosphere, everything would tend to have more of an orangish tinge to it. Além dos cânions, a paisagem venusiana é marcada por elevadas cordilheiras. O ponto mais alto do planeta fica em Maxwell Montes. Maxwell is about 35,000 feet high, which puts it at a healthy distance above Mount Everest or any mountain on Earth. Everest is something like 28,000 feet high. So it's definitely larger than anything on Earth. Nosso planeta irmão superou uma de nossas 7 maravilhas naturais. Mas como será que o terreno venusiano se compara com os cânions, outra característica geológica da Terra? O desfiladeiro do Grand Canyon foi causado pela erosão do Rio Colorado há mais de 250 milhões de anos. When the Colorado Plateau was uplifted millions of years ago, it gave the water more energy to cut back through the canyon and wear away the rocks. Os cânions de Vênus também podem ter sido formados por erosão, mas não por um rio. Volcanic systems can erode canyons by having fluid flow if it's very fluid, not very viscous. Materials can erode similar to water. And the Grand Canyon is only part of the Colorado River system, but even looking at the Colorado River system as a whole is not nearly as long as the longest channels on Venus. Se os romanos soubessem da existência de vulcões, nuvens ácidas, raios, ar tóxico e altas temperaturas em Vênus, talvez não tivessem batizado nosso nefasto planeta gêmeo em homenagem à deusa da beleza e do amor. There's irony there because, of course, the Greeks and Romans didn't know anything about the conditions on Venus. And then here we are a couple thousand years later, and we're actually exploring this place, and, well, it's not quite so nice according to our taste. Mas como os perigos encontrados em nosso planeta irmão se comparam à brutalidade cósmica de Mercúrio? A 77 milhões de quilômetros da Terra, os morros empoeirados e planícies desertas de Mercúrio se estendem por toda a paisagem. It's a colorless body. I mean, it does not have really any colors like you see on Mars or the Earth or even Venus for that matter. O Dr. Robert Strom, do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, é um especialista em geologia planetária há mais de 35 anos.
Mercury is the innermost planet, and it's quite different than anything else in the solar system. A 56 milhões de quilômetros, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Não possui satélites. Não tem atmosfera. E pode ser visto a olho nu da Terra durante o anoitecer. Com um diâmetro 60% inferior ao da Terra, Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. E pequeno demais para gerar o campo gravitacional necessário para reter uma atmosfera. Gravity depends upon the mass of the object, on the mass. So the larger the mass, the more the gravity. So on Mercury, the gravity is less on there. Com gravidade tão fraca, uma pessoa que pesa 68 quilos na Terra pesaria apenas 25 em Mercúrio. Para os planetas, tamanho é documento, quando consideramos o calor interno necessário para sustentar a atividade geológica. The internal convection currents that drive geology stop, and in general it just freezes up and there's no way to sustain that geological activity. And that happened to Mercury a long time ago, probably after less than 1 billion years of its life. Houve uma época em que Mercúrio pulsava com força, gerando vulcões e terremotos tectônicos. Mas esses dias ficaram no passado. Is Mercury a dead planet? Depends on what you mean by dead. Is it internally active now? Probably not. It's probably not active at all. It is essentially a dead planet and has been dead for about 4 billion years. Para um planeta considerado morto, Mercúrio ainda tem algum movimento. Batizado com o nome do deus mensageiro dos antigos romanos, Mercúrio orbita o Sol em 88 dias terrestres. É o mais rápido planeta do nosso sistema. Mas quando analisamos o tempo que Mercúrio leva para girar em torno do próprio eixo, o planeta possui o título de mais lento. Seu período de rotação equivale a 180 dias terrestres, mais de meio ano. A força gravitacional do Sol exerce resistência sobre Mercúrio, reduzindo sua velocidade enquanto ele gira em torno do próprio eixo. Isto significa que um ano mercuriano é mais curto do que um dia no planeta, e essa vagarosa rotação confere a Mercúrio um clima muito peculiar. Durante 6 meses, o lado exposto ao Sol alcança 430 graus centígrados. No lado oposto, a temperatura cai para 150 graus negativos. It has a long time to heat up on the side facing the sun and a long time to cool down on the other side. And that's why it has these huge temperature extremes. Apesar de estar próximo do Sol, Mercúrio está envolto em escuridão. Seus céus são eternas noites estreladas. The skies would be black. The reason we have blue skies on the Earth is because of our atmosphere. Nitrogen scatters light preferentially in the blue, and so that's why the sky looks blue. Mercury doesn't have an atmosphere, so the sky would be black. Diz a lenda que o deus Mercúrio inventou a prática esportiva do boxe. Já o planeta Mercúrio sofreu muitos golpes ao longo de sua existência. Mercúrio tem sido bombardeado por milhões de meteoros e asteroides, por não ter uma atmosfera para protegê-lo. Nossa atmosfera protege a Terra da maioria dos impactos como um campo de força. Quando um pequeno objeto entra em nossa atmosfera a mais de 10 vezes a velocidade de uma bala, a colisão com as moléculas de ar faz com que o objeto se volatilize. The Earth is shielded from small impacting objects by this wonderful thing that we call the atmosphere.
And for small objects, weak objects, they will be completely destroyed by those forces long before they get here to the geologic surface of our planet. Sem atmosfera, Mercúrio é bombardeado com força total por asteroides e meteoros. Isto faz com que o planeta tenha mais crateras do que qualquer outro no sistema solar. You cannot take a step on Mercury without encountering an impact crater. Em 1974, a sonda espacial Mariner 10 mapeou metade da superfície do planeta e encontrou a maior cratera já vista no sistema solar. The most prominent feature is a feature called the Caloris Basin, which is a very large impact crater that is about maybe 900 miles in diameter. 1.500 quilômetros de diâmetro. São poucos quilômetros a mais em largura do que o estado americano do Texas. Pesquisadores calculam que o meteorito de ferro que causou esta cratera tinha mais de 96 quilômetros quando se chocou contra a superfície. Momentos após o impacto, as ondas sísmicas convergiram até o ponto antípoda, a área oposta ao local da queda no planeta. The seismic waves, the shock waves from this thing traveled, and they've concentrated simultaneously around the other side of the planet and literally shook apart the surface. O abalo sísmico fez tremer a crosta e retorceu o terreno, criando estranhas formações rochosas. There's all this weird terrain. In fact, the technical term is weird terrain. Because you look at it and it's just weird. It's jumbled up and hilly and doesn't make any sense according to most geological activities. It's just very rough and looks as though somebody kind of scooped up the surface and just kind of dropped it down. As crateras pré-existentes se transformaram em morros com até 9 quilômetros de largura e 2 de altura. In fact, the amount of surface elevation could have been on the order of a kilometer or two in just a few seconds. It would have been horrendous. Os cientistas não sabem especificar exatamente quando o impacto de Caloris ocorreu, mas podem supor que se um asteroide do mesmo tamanho caísse na Terra, o impacto seria catastrófico. E exterminaria a civilização humana. O bombardeio constante de meteoros e asteroides deixou a superfície de Mercúrio cheia de crateras. Hoje o planeta parece devastado. É uma paisagem lúgubre. Como Mercúrio, a Terra também é vulnerável a colisões. A cratera do meteoro no Arizona é uma das mais preservadas e mercurianas da Terra. Esta bacia desértica ajudou os geólogos a entender melhor o que acontece quando um meteoro atinge a superfície de Mercúrio. Quando há um impacto, a energia da onda de choque rasga a superfície, erguendo toneladas de rocha para formar uma cratera. And that flow of rock excavated this bowl-shaped cavity and deposited debris on the landscape for kilometers around. That same energy swept up the crater walls and caused these flat-laying layers of rock behind me to actually be uplifted. And the rock, under the influence of shock, wasn't behaving brittly like rock does, but more like taffy. This is one of the hallmarks of impact craters, not only here at Meteor Crater, but anywhere in the solar system. Mas o que aconteceria se o gigantesco objeto que formou a bacia Caloris caísse na cratera do meteoro no Arizona? It would be a massive explosion with chunks of molten material flying around the Earth ballistically, re-entering the Earth's atmosphere and causing just massive meteor showers everywhere. A onda de impacto se propagaria por 12 mil quilômetros, criando tsunamis com 60 metros de altura.
massive tsunamis propagate around the Earth and inundate much of the world's coastlines. Las Vegas, em Nevada, seria devastada. As cidades de Salt Lake City, em Utah, San Francisco, na Califórnia, e Los Angeles desapareceriam em segundos. Shockwaves from the impact would propagate through the solid Earth thousands of miles from the site of an impact like that. As ondas sísmicas convergeriam no ponto antípoda do impacto, perto da costa de Madagascar, na África, no fundo do Oceano Índico. Uma cordilheira emergeria do fundo do oceano, criando estranhas formações rochosas iguais àquelas encontradas em Mercúrio. Like an unbelievable earthquake, probably everywhere on Earth for an object that large. A cratera do meteoro seria um arranhão na superfície, comparada ao estrago causado por um impacto igual ao de Calores. A cavidade consumiria 1/4 dos Estados Unidos. An object that size would eliminate a large portion of the west coast of the U.S. if it fell, say, on Arizona. It would literally change the coastline in an instant. As crateras de Mercúrio diferenciam este excêntrico planeta de todos os outros do Sistema Solar. E algumas destas cicatrizes abrigam mistérios. Quando o radar do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, apontou para os polos de Mercúrio, captou algo que surpreendeu os cientistas. Ice, of all things. One of the hottest bodies in the solar system, and it has ice in the poles. And the reason it has ice there is because Mercury is a heavily cratered surface. And so craters in the polar regions, the inside of them, are constantly in shadow. Isso ocorre porque a rotação de Mercúrio é perpendicular a seu plano orbital, fazendo com que o interior de algumas crateras nunca receba luz e calor do Sol. Mas sem fontes de água visíveis no planeta surge outra questão. Como o gelo foi parar lá? Cientistas acreditam que o gelo pode ter vindo de um cometa. Constituídos de rocha, poeira, gases e gelo, os cometas vêm dos cantos mais longínquos do Sistema Solar, onde as temperaturas são extremamente frias. Could this ice just be on the bottom of permanently shaded craters, or could it be ice that's sort of covered up by a layer of dust which is shielding it from sunlight? We really don't know. Além das crateras de colisões, a superfície de Mercúrio é marcada por fendas que não foram criadas pelo impacto de objetos. Elas teriam sido formadas por uma força da natureza encontrada no planeta Terra, gerada nas profundezas do núcleo de Mercúrio. Analisando cuidadosamente a superfície de Mercúrio, cientistas descobriram que algumas crateras do planeta podem ter sido formadas por algo além de asteroides, cometas e meteoros. We do understand that the dominant geologic process that affected Mercury, at least Mercury's surface, is impact cratering. The second most important geologic process to affect Mercury is volcanism. Although we haven't seen any definite evidence of volcanoes on Mercury, we do expect that there have been volcanic eruptions in the past. Este pasto remoto a 3 horas de Fênix pode possuir uma conexão com o passado vulcânico de Mercúrio. Estes morros, cheios de crateras, são vulcões cone de cinza extintos, e os geólogos acreditam que possam existir formações similares em Mercúrio. This is a cinder cone. You can see behind me there's a large crater in the center, which is typical of cinder cones. Estes vulcões têm diferenças em relação aos cones de cinza mercurianos.
Because Mercury has less gravity, we would expect the cinder cones that form to be much wider and much flatter. Os vulcões entram em erupção quando a pressão do magma no interior é maior do que a força da rocha que o contém. A pressão pode aumentar pela existência de magma ou gás em excesso. Em um vulcão, quando a pressão aumenta, só há um modo de liberá-la. Lava comes up to the surface and erupts explosively. You have a vent area and you have what's called a fire fountain. Na Terra, dependendo da força da pressão, a lava pode ser lançada a até 30 metros de altura. Mas em Mercúrio, com gravidade tão baixa, a lava poderia ser lançada a até 90 metros de altura. Estes cones de cinza ilustram nossa herança vulcânica em comum com Mercúrio. Mas testemunhar uma erupção em primeira mão e ver a formação destes vulcões seria uma experiência totalmente diferente. Sem atmosfera, uma nuvem de fumaça, cinzas e fragmentos não se formaria sobre a paisagem. That material would go into essentially a vacuum of space because Mercury doesn't have an atmosphere, so that material would break up much more. Em Mercúrio também não seria possível ouvir o estrondo da erupção. Since Mercury has no atmosphere, there's no way of transmitting sound. So if you were on Mercury and playing a guitar or a ukulele or a piano, you would not hear anything because there is no atmosphere to transmit that sound. So it would be just complete silence. Em 1974, em um voo de passagem, a sonda Mariner 10 mapeou apenas 45% da superfície de Mercúrio. 30 anos depois, a NASA lançou a sonda Messenger. Essa sonda irá mapear o planeta inteiro e transmitir informações para cientistas ansiosos em desvendar os mistérios de Mercúrio. I want to see the other side. I don't know what's over there, and that's been bugging me for 35 years. Is it like the side we saw, or is there something very unusual and different? Mas apesar dos recursos destinados a futuras explorações deste pequeno planeta, suas verdadeiras diferenças e semelhanças com a Terra podem continuar envoltas em mistério. Observamos as rigorosas condições de Mercúrio e Vênus. Mas o estudo de nossa própria paisagem pode revelar o lado bom e ruim dos planetas inferiores. The universe is this vast, vast thing, and here we are sitting on this little pinprick. I mean, we are not isolated. We see things that happen on these other planets for tremendous climatic changes in the past that have happened in a very short period of time and changed that, and that can happen on the Earth. Ultimately, it enriches our knowledge of who we are and how unique and how rare an environment like ours and even creatures like us might be in the universe. And that evolution, that exploration, that turning the corner, that discovery of new ideas is what we're all about. There's a bright future.